Amém. Louvado seja o nosso Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando a identidade presbiteriana. Estamos aí detalhando, de maneira mais clara o que significa o presbiterianismo, o que significa nós sermos considerados como presbiterianos, o que é a igreja presbiteriana. E nós temos caminhado aí, ao decorrer das terças-feiras, pela graça e misericórdia do Senhor, temos visto aí como foi fundada a igreja presbiteriana, nós vimos o governo da igreja, que são primeiro ali a construção da igreja, depois vimos ali o detalhamento dentro do próprio governo, como funcionam as posições, as funções eclesiásticas, e agora nós vamos partir para a parte doutrinária. O que a igreja crê? O que a igreja acredita desde a época, da época dos apóstolos até chegar nos dias de hoje? E a gente vai caminhando aí parte a parte, sem pressa, a gente não tem pressa, não tem como aprofundar muito, a gente fazer igual a gente está fazendo em Lucas, porque senão a gente vai ficar aqui também há 10 anos estudando. Mas a gente está tentando fazer um panorama bem claro, que os irmãos possam ter um pontapé inicial, pelo menos ter um norte. Se você quiser estudar, você sabe aonde ir, você sabe os passos de cada momento de história da igreja, beleza? E hoje o nosso tema é a construção doutrinária, parte 1, é a primeira parte desse ponto, que a gente vai ver aí desde o começo da igreja primitiva até a reforma protestante. Vou dar uma rápida passada. Hoje vai ser um tópico mais histórico, não vai ser muito com relação a escriturístico, falar das Sagradas Escrituras. A gente vai olhar mais para a história da igreja, beleza? Não vamos ter o slide, infelizmente, mas os irmãos vão acompanhando, eu vou tentar falar devagar, beleza? Então, a igreja presbiteriana, como nós temos visto, é uma igreja conservadora em seu governo e doutrina. Isso nós vimos já com relação ao governo, E ela é conservadora por quê? Porque não busca nada novo. Ela não busca nada novo. A igreja presbiteriana, ela preserva o que foi estabelecido por Deus e mantido ao decorrer da história da igreja, pelos homens que Deus levantou para cooperar com o conhecimento partindo das Sagradas Escrituras. Lembra que nós vimos lá que Deus vai levantar homens para serem mestres. E esses mestres, eles fazem o quê? Eles ensinam a Bíblia, o conhecimento bíblico, as Sagradas Escrituras. E ali eles vão pegar o conhecimento bíblico e vão fazer igual nós estamos vendo em Lucas, Jesus pegava o texto, sentava e ensinava, partindo do texto. E é isso que os mestres vão fazer. E isso vem desde a história da igreja todinha, acontecendo isso, a mesma coisa, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa forma, ela teve início, a estrutura presbiteriana, ela teve início depois da Reforma, no século XVI, como nós vimos ali com John Knox, Também o seu governo, onde nós vimos também essa questão do governo, e também com relação agora a parte bíblica. Da onde que vem todo o sistema doutrinário presbiteriano? Vem das Sagradas Escrituras. Nós não podemos pegar e trazer em primeiro lugar o que foram ditos em concílios, o que foi formulado pelos teólogos antigos, como o credo apostólico que nós conhecemos. O nosso ensino, a primeira coisa que nós acreditamos como regra de fé e práticas são as Sagradas Escrituras, Então, e todo o ensino cristão, ele deve ser oriundo das Sagradas Escrituras. Todo o ensino. O que não é oriundo, não vem, não é extraído da Bíblia, é errado, é uma seita, se torna uma seita. Só que também existe o outro lado. Aqui também eu vou dar umas pinceladas nas coisas erradas. Também existe o outro lado. Muitos lugares e seitas, eles também têm a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Uns até mudam a Bíblia, como os Testemunhos de Jeová, tem os Mórmons, eles têm a Bíblia deles. E pegam essa Bíblia, tiram livros, colocam livros, como o próprio romanismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela adicionou livros, que são os livros apócrifos, lembra que a gente viu no estudo sobre a confissão? Então, esses são adicionados. Mas, quando a gente usa a Bíblia e usa ela com a interpretação errada e adiciona o que não é nela, isso se torna uma heresia. Por isso tem o nome heresia, é o quê? É você extrair da Bíblia algo de maneira errada, você ensinar, falar que aquilo ali é daquela forma e não é. É um ensino que se torna uma doutrina
que você vai ensinar a pessoa ali, o mestre vai pegar, ele está dizendo que está interpretando e vai ensinar o povo para que o povo pegue aquele ensino e coloque em prática. Só que aquilo é errado, é contrário à vontade de Deus, é uma maneira errada. E isso é uma heresia. Então, os teólogos dizem que a Bíblia é a própria mãe das heresias. Chega a ser até estranho, né? Só que na realidade porque eles usam a Bíblia para poder criar os seus ensinos, conforme as suas vontades, as suas concupiscências. Tem aquele filme, O Livro de Eli. Já viram o filme O Livro de Eli? Aquele tem um homem que ele é o chefe da cidade, é um homem que é o detentor do poder naquele tempo apocalíptico. Ele tinha todos os livros, mas ele queria um, que era a Bíblia, porque ele sabia que as palavras que tinha na Bíblia ele poderia usar para poder dominar o resto daquele mundo que tinha naquele momento. Muito interessante, né? E a Igreja Presbiteriana, ela não apenas crê na Bíblia ela crê na Bíblia como sua regra de fé e prática, mas ela também se utiliza da história da igreja para poder conhecer, para poder usar também como baliza doutrinária, para se proteger dos erros, das coisas erradas que nasceram no decorrer da história. Lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim, Eclesiastes capítulo 1, versos 9 e 10, diz assim Salomão, o que foi, e o que há de ser, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. O que Salomão está querendo dizer ali? Que nada que existe hoje, nada, tudo, como sistema, erros, pessoas, forma, tudo já se aconteceu. Pensamentos, tudo, eu acho que ia descobrir uma nova doutrina. Isso já aconteceu lá atrás, já se descobriram lá atrás isso, e viram que isso também estava errado. Por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre concílios, credos, porque lá atrás se levantaram pessoas que queriam fazer o quê? Às vezes resolver um problema, só que ele foi resolver um problema e tirou uma interpretação errada, e aquilo ali se tornou uma heresia, um ensinamento totalmente errado. Beleza? Então a Igreja Presbiteriana, ela usa a Bíblia como sua regra de fé e prática, e também usa a história da igreja como baliza para poder ver ali, para poder ficar ligado no que está errado. O que foi levantado de errado? Vamos olhar lá atrás. Poxa, mas será que isso é certo? Existem os livros, né? A teologia, a área da teologia, ela é dividida em alguns pontos. Existe a teologia sistemática, a teologia bíblica, tem a teologia histórica. Tem o livro da teologia histórica que vai contar sobre todo esse ensinamento doutrinário, todos os erros que tiveram, essa construção para chegar até hoje. Então, quando você tem o conhecimento da teologia histórica, você vai saber o que é erro, que já aconteceu. Se chega alguém hoje, estou trazendo um ensino aí novo. Aí, quando ele começa a falar, você, isso aqui já está lá atrás, isso aqui já foi condenado, isso está errado. Aí você se você estuda a Bíblia, você vai pegar, isso aqui também não está de acordo com a Bíblia, não. Então, a Bíblia é a regra, você vai primeiro ver na régua da Bíblia, se está certo, e depois você olha para a história da igreja, para poder confirmar e ratificar que aquilo ali se está certo ou se está errado. Beleza? Então, por isso que a gente vai ver essa base, esse alicerce, né? Eu coloquei aqui como se fosse essa história da igreja. Ela é uma construção sobre o alicerce, sobre a base. A base é o quê? O Evangelho. A base, onde é tudo construído, é o Evangelho. Nós só podemos ensinar alguma coisa partindo do Evangelho. Por isso que às vezes eu falo muito aqui pregando, você trouxe uma mensagem. Se uma mensagem não falar do pecado e não falar de Jesus, você não pregou. Porque o Evangelho tem que estar ali. Toda mensagem é uma mensagem evangelística. Porque toda a Bíblia vai apontar para Jesus e vai apontar para o pecado. Então, a Bíblia ela é o alicerce. E todo o edifício doutrinário da igreja, ela é construída sobre esse alicerce. E a história ajuda a gente a compreender. A doutrina dos apóstolos e dos profetas foram os oráculos de Deus para a humanidade. Por meio deles, Deus revelou, os profetas e os apóstolos, melhor dizendo,
foram os oráculos de Deus para a humanidade. Foi por meio deles que Deus revelou o quê? Quem o próprio Deus é. Lembra, a natureza, ela proclama ali a glória de Deus, ela revela que existe um Criador. E quem é que revela quem é esse Criador? A Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então a Bíblia revela quem é Deus, revela quem nós somos, para que nós fomos criados, por que nós estamos nesse estado pecaminoso, corrompido. A Bíblia vai explicar para a gente, vai mostrar para a gente o que nós precisamos para ser salvos, o que nós temos que fazer. Então o conhecimento bíblico serve para isso, para nós conhecermos qual é a vontade de Deus, o que nós temos que fazer, quem é o nosso inimigo. Tudo está aqui, todo ensino doutrinário. E Deus usou homens para que pudesse escrever a Bíblia toda, como diz lá no primeiro capítulo da Confissão de Fé, né? Antes, aqueles antigos modos cessaram e Deus quis escrever ela toda para que ficasse melhor preservado para a gente ter hoje esse ensino. E ela, como eu disse, ela é a regra de fé e prática, porque a Bíblia, todos os 66 livros, eles foram inspirados por Deus. Não é o apóstolo Paulo que falou, não é Moisés que falou ali no Êxodo, em Gênesis, em Levítico, não. Foi Deus que falou por meio de Moisés. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O grande problema, às vezes, que os críticos pegam e vão criticar, porque tem alguma coisa diferente, são nas traduções. O que nós temos não é um exemplo, não é o texto original, nós temos uma tradução do texto original. Então, pode ter alguma discordância, alguma palavra ou outra, que não tem um sentido 100% correto? Pode ter. Mas ele não vai interferir no contexto, se você estiver lendo, usando o método histórico-gramatical para poder ler. O que significa isso? Você vai pegar e vai ler o texto, primeiro você vai... Quem foi que escreveu? Vai analisar. Quem foi que escreveu? Foi o apóstolo Paulo. Exemplo, Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo. Quem foi que escreveu? Foi o apóstolo Paulo. Quem era o destinatário? Timóteo. Quem era Timóteo? Era o pastor da igreja de Éfeso. Por que o apóstolo Paulo escreveu? Porque Timóteo era pastor da igreja de Éfeso e lá estava tendo problema no culto, estava tendo problema com liderança. Então o apóstolo Paulo escreveu para instruir Timóteo como deve ser realizado o culto, quem pode liderar o culto, quem devem ser os líderes, como que esses líderes devem ser, como Timóteo tem que lidar com o povo, como ele tem que lidar com as ovelhas, com os homens mais velhos, com as idosas, com as pessoas da idade dele. Então é uma instrução. Quando você utiliza esse método, você entende que realmente a Bíblia ela não tem erro. A Bíblia realmente ela é a palavra de Deus e ela é inerrante. Você vai ver que ela não tem erro. E quando você pega todo o conteúdo doutrinário bíblico, você também vai ver que ela é infalível. A Bíblia ela não falha. A Bíblia ela não entra em contradição. Um texto ajuda a interpretar outro texto. A Bíblia toda ela se completa, toda ela se auto-ajuda na revelação no nosso entendimento. Então essa é a primeira regra de fé e prática da igreja presbiteriana. E o segundo é a história da igreja, que também ajuda. Lá em 54 depois de Cristo, o imperador Nero, naquela época era Nero, né? O que aconteceu naquele momento? Uns dizem que foi Nero o culpado de ter um incêndio em Roma. Roma pegou fogo, quase toda a cidade se acabou, e só o lado cristão e judeu, onde moravam os cristãos e judeus, foi o lado onde não pegou fogo. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram a culpa nos cristãos. E ali, a partir de 54, em 64. Em 64, depois de Cristo, começou uma grande perseguição aos cristãos. E essa perseguição durou até 313, que foi quando o imperador Constantino, ele descriminalizou o cristianismo, como se ele tivesse legalizado. Ele legalizou. Agora você pode cultuar. Entendeu? E esse tempo todo, na história da igreja, ele é chamado de um tempo onde viveram homens de Deus. Por mais que tivesse esse tempo de perseguição, onde tem até um pai apostólico, Tertuliano, ele disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. E quanto mais morriam pessoas que eram jogadas na cova dos leões, no Coliseu ali, eram mortas pelos gladiadores, eles eram pendurados nos postes e tacavam fogo nos cristãos naquela época. E quanto mais pessoas morriam, mais pessoas se convertiam. Isso aí, né? Faltou madeira para queimar cristãos. Isso aí, está lá na história. Depois eu posto no nosso grupo lá.
Então foi um momento muito difícil, porém, entretanto, todavia, foi um momento onde a igreja mais cresceu naquele princípio. E nesse tempo, era um tempo dos chamados pais apostólicos, na história da igreja conhecido como o tempo da patrística. Esses homens, eu até trouxe o livro, só que eu dei para o Felipe guardar, ele pensou que era para guardar, era para trazer. Tem o livro dos pais apostólicos, e ali tem os ensinos dos pais apostólicos. Eram homens que muitos deles caminharam com os apóstolos, eram discípulos dos apóstolos. Era discípulo do apóstolo João, que foi o último a morrer, e eles eram pastores daquelas igrejas, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Constantinopla, de Antioquia, todos aqueles lugares tinham os seus pastores. Lembra que a gente viu isso lá no começo? Então, esses homens, eles deram continuidade ao trabalho dos apóstolos. E o que eles faziam? Eles escreviam cartas também às igrejas, dando instrução, eles escreviam livros, como tem esse livro lá, depois eu tiro foto e coloco lá no grupo, os pais apostólicos. E dali já se começou o quê? Homens extraindo o ensino doutrinário e utilizando para poder instruir a igreja. Entendeu? E esse ensino, ele é utilizado. Muitas das vezes não, né? Vamos supor, pelo que eu conheço, acho que 70% das igrejas brasileiras não têm conhecimento. Ou se tem, os pastores não divulgam, não ensinam as ovelhas desse conhecimento histórico lá de trás dos pais apostólicos. E eles que deram início a essa construção teológica, de uma era pós-apostólica, depois dos apóstolos. Isso se durou até 313. Aí vem entra o período do romanismo, que é o período da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi quando foi descriminalizado. A perseguição acabou, o imperador Constantino foi lá, ele proclamou no Edito de Milão que cessou a perseguição. Então o cristianismo se tornou legalizado. Agora as pessoas elas podiam cultuar Jesus como seu Deus. Como seu Deus. Não tinha mais problema, ninguém ia ser mais morto, não tinha mais perseguição. Só que, como diz o Hernandes Dias Lopes, no livro dele sobre a história da igreja, ele diz assim, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para ser a religião oficial do império. Então, além de legalizar, a religião se tornou qual? O cristianismo? A religião oficial do império. Só que o Império Romano ele tinha várias religiões. Era um império politeísta. Todos os lugares que ele ia tomando, ele não excluía. Ele pegava aquela religião e fazia parte da religião do império. Então tinha várias religiões. O próprio imperador ele se auto-intitulava Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Então ele diz, os cristãos, em vez de perseguidos agora, eram privilegiados, porque o Constantino se intitulou cristão também. Agora a porta de entrada da igreja não era mais a conversão, mas a conveniência. Está entendendo? Antes, confessar o nome de Cristo era expor a vida ao martírio. Quando eu confessava Cristo, eu confesso Jesus como o único Senhor Salvador, você seria preso e morto. Você ia apanhar até, nega. É o que acontece hoje, lá com o islamismo, lá fora, né? Era um martírio. Agora, naquele momento, significava agora projeção e segurança. Não, agora eu sou cristão, então eu estou seguro pelo império. Mudou tudo. Antes, ser cristão provocava fúria nos imperadores, agora arrancava seus aplausos. Então, naquele momento, as pessoas queriam ser cristãs, para quê? Para agradar o imperador. Não era mais uma verdadeira e genuína conversão. Olha o problemão aí. E só que essas pessoas também iriam se tornar o quê? Mestres, pastores, bispos, né? Como a gente viu aí e vê até hoje. E essa construção doutrinária equivocada foi para onde? Foi para o governo. O próprio imperador Constantino, ele se tornou quem? Ele se tornou agora o chefe da igreja. Olha o problemão, a igreja junto com o Estado. Então se fazia, quem colocava alguém no comando? Era ele. Lembra que o nosso governo é um governo representativo, é a igreja que elege. O Constantino, ele pegou, e os outros imperadores, eles pegaram e direcionavam quem iria ser o cabeça da igreja. Lá, depois que caminhou um tempão, passou outros homens, em 607 foi onde foi implantado o papado. Por quê? Antes foi implantado bispos em cada lugar, acho que eu cheguei até a comentar isso quando eu falei de bispo, em cada parte do império, e eles eram como se fossem supervisores das igrejas daquela região. Aí, por causa de jogadas políticas, aqui eu não vou me aprofundar, foi intitulado, eles queriam intitular um homem
que era o bispo de Roma, para ser o Papa. Só que esse homem, ele tinha temor a Deus, ele não quis. Ele, não posso, como é que eu vou ser o vigário de Cristo? Isso não existe, não está na Bíblia. Eu não vou ser, eu vou ser adorado. Aí passou esse tempo, quando entrou outro homem no lugar dele, passou o tempo dele, e assim, não, pô, eu quero, claro que eu quero ser o Papa. Aí se deu início a essa questão do papado, onde que a voz do Papa é a voz de Deus, né? O Papa falou, está falado, ninguém pode pegar e bater de frente com o Papa. É a doutrina da inerrância papal. E aí a igreja, ela começou a declinar, né? Então começou tradições e dogmas acima da Bíblia, a Bíblia foi deixada de lado, as Sagradas Escrituras foi traduzida para o latim, as pessoas não tinham conhecimento da língua latina, então só quem tinha o conhecimento eram os padres, os bispos, ninguém tinha conhecimento de nada. Aí se começou a criar várias doutrinas, depois eu vou colocar lá no grupo lá nosso de estudo, algumas doutrinas que são romanas, que vieram ali da época de Roma, e a base bíblica do lado, refutando aquela doutrina que foi criada. Então a Bíblia foi deixada de lado. Só que aconteceu algo interessante, mesmo no decorrer dessa história, que durou até quando? Até 1517. Aí você para analisar, desde 300 e pouco para 400, já começou o erro. E esse erro só foi separado, não parado totalmente, né? Só foi ter como se fosse um avivamento, uma luz nasceu em meio à escuridão em 1500, com Martinho Lutero na Reforma Protestante. Os teólogos, historiadores, eles chamam esse tempo dos 1000 anos de escuridão, os 1000 anos de trevas, que se deixou as Sagradas Escrituras de lado e só se fazia o que eles tinham como tradição da igreja e como dogma, como fosse a palavra do Papa, como se fosse uma palavra infalível. A Bíblia, até se você colocar no canal católico hoje, coloca lá, Bíblia, o que a Igreja Católica criou a Bíblia? Eles falam que é a igreja que criou a Bíblia, então a Bíblia não está acima da igreja, a Bíblia está abaixo da igreja, porque a igreja tem autoridade sobre a Bíblia, é o contrário, né? Para nós a Bíblia é a nossa autoridade superior. A igreja ela é constituída porque a Bíblia ordena, não é o contrário. Para eles a ordem está invertida. E nesse tempo existiam homens que fizeram o quê? Homens que lutaram contra esse ensino errado. E eu não vou citar esses homens hoje, eu vou deixar para a próxima. E esses homens morreram, foram queimados vivos. Eles tentaram. Até chegar a Martinho Lutero, teve grandes homens como John Hus, Jerônimo Savonarola, teve João Crisóstomo, homens que pregavam o Evangelho, teve Agostinho de Hipona, que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula. Foram homens que criaram, que esclareceram doutrinas que a gente utiliza hoje. Nem tudo foi ruim, Deus preservou aqueles que não dobraram o joelho a Baal, os 10 mil que não dobraram o joelho a Baal naquele tempo. Por isso que sempre quando tiver ruim, sempre vai ter aqueles fiéis, porque Deus vai sustentar esses homens para que a igreja continue caminhando, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela vai continuar. A igreja é triunfante, ela continua, por mais que tenha os seus erros doutrinários. E dentro desse tempo, até lá no tempo da patrística, foi criado, não se sabe a data, quando que foi e quem fez, foi criado o credo apostólico. Teve o concílios também, aí foi criado o credo niceno, aí dizem que o credo apostólico vem depois do credo niceno, porque ele é mais completo. Esse credo apostólico a gente até já recitou aqui, no momento do culto, e ele é uma fórmula meio formalizada, né? Uma regra de fé, que ajudava a igreja naquela época, a igreja primitiva ali até 300, na perseguição, ela ajudava contra os erros doutrinários. Então ali eles levantaram, o que a Bíblia fala? É isso aqui, ó. Então vamos escrever, que todo mundo vai gravar, para quando vier o erro, você sabe o que está errado. Muitos dizem que era usado até para o batismo. Aqui a gente diz a profissão de fé, né? Você crê em Jesus, não sei o que lá, isso e aquilo. Aí na igreja presbiteriana, você crê nos símbolos de fé? Né? A gente também pergunta, porque a gente tem como a nossa baliza doutrinária. Né? Aí o credo apostólico diz assim, ó, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concedido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia,
subiu ao céu, está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Crer na Igreja Católica significa, católica, né, é a fé universal. Nós somos católicos? Somos. A nossa fé é universal. Nós não somos romanistas. Nós não aceitamos, não cremos nas práticas romanas, que vêm de Roma. Nós somos católicos apostólicos? Sim, também? Sim, porque nós cremos na doutrina dos apóstolos. Nós só não somos romanos. Beleza? Então, esse é o credo apostólico, que era muito utilizado naquela época. Também houve o quê? Concílios. O que são concílios? Concílios são reuniões. A nossa igreja presbiteriana, eu expliquei quando foi na aula do governo. A nossa forma de governo é representativa. Então, cada igreja tem um conselho de presbíteros que julgam ali as demandas da igreja. Quando se tem um problema que a igreja local ela não consegue resolver, se envia ao presbitério, que é uma junta, uma comissão das igrejas da região, que juntam para formar o presbitério. Se o presbitério não resolver, estiver fora da alçada dele, manda ao sínodo, é enviado ao sínodo aquela questão. Aí o sínodo, que já é as igrejas da grande região, vou dar um exemplo, a região sudeste, os 4 estados da região sudeste. Aí tem um conselho dos pastores e presbíteros que são eleitos desses 4 estados e eles vão julgar. Se eles não conseguirem julgar, tiver acima for algo doutrinário da Bíblia, algo em instância que deva ter uma maior atenção, aí vai ao Supremo Concílio. A nossa igreja tem um Supremo Concílio que acontece de 4 em 4 anos. Geralmente, quando é algo doutrinário, algo muito sério, é votado lá. Aí são pastores do Brasil inteiro, presbíteros do Brasil inteiro que se unem em um local, aí junta e fica ali uma semana, eles em oração, estudam o tema, já tem uma comissão antes estudando o tema, aí pega as bases bíblicas, ou para comprovar, para dar o positivo, ou para refutar e mostrar que está errado. Beleza? Então existiu concílios também nesse tempo. Nós vimos até lá em Atos 15, o concílio de Jerusalém foi o primeiro concílio, teve um problema doutrinário, lembra lá? Aquela questão de comida, os gentios estão se convertendo, mas eles não podem comer? Pode ou não pode comer, lembra? Que eles estão, não, isso aí era dos gentios, das viúvas foi a questão dos diáconos. Aí o Paulo e Barnabé fizeram o quê? Eles retornaram a Jerusalém, se juntaram com os outros apóstolos, com os presbíteros e pastores daquelas igrejas, e todos juntos em oração se reuniram, avaliaram segundo a Bíblia. Aí Tiago era o presidente daquele concílio. Aí ele levantou e deu o veredito que foi acordado entre todos. E isso é a mesma coisa aqui. Então, nesse período, teve concílios, grandes concílios, que foi também nessa época da patrística, que também ajudam, e a igreja presbiteriana crê, não só a igreja presbiteriana, mas as igrejas históricas, elas também têm como norte. Na realidade, todas as igrejas, porque todas elas também são oriundas desses ensinos que vêm vindo ao decorrer da história. E teve lá em 325, teve o concílio de Nicéia, que defendeu a divindade de Cristo. Tinha uma doutrina chamada arianismo, que veio de Ario, que era um bispo. Ele falava que Jesus não era Deus, entendeu? Que ele não podia, a divindade não podia ter encarnado. Então foi ali votado e ele foi decretado como uma heresia. Ele queria defender lá na sua época lá contra o erro, acabou fazendo besteira, ensinando coisa errada. E depois teve outro concílio, foi o de Constantinopla, em 381, que veio afirmar a pessoalidade do Espírito Santo, porque se falava que o Espírito Santo era uma força, tem isso hoje ainda. Não, é só um poder negativo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Tem várias passagens que a gente vê lá o Espírito Santo, como a gente comentou, tem lá quando o batismo do Senhor Jesus Cristo, tem a manifestação do Filho sendo batizado, o Espírito Santo pousando como pomba e o Pai falando, esse é meu Filho amado. Também tem aquela em Atos dos Apóstolos, quando o Ananias e Safira entra na igreja, Pedro fala, você mentiu ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que mata eles naquele momento, né? Como
Já desceu o juízo deles ali por causa do pecado deles. Então ele é uma pessoa, e ali foi defendido a pessoalidade do Espírito Santo e também a humanidade do Senhor Jesus Cristo, porque tinha lá a heresia que falava que Jesus não tinha encarnado, porque Deus, ele é Deus, então Deus não pode encarnar, não tem como, a carne é má, como é que Deus ia encarnar? Então ali era só um fantasma, não era Jesus encarnado. Só que se já era um fantasma, como é que ele morreu na cruz por nós? Entendeu? Então é uma heresia, é um erro. Então não poderia. A outra de Arius, até não falei, esqueci de falar, falava que Jesus ele não era Deus. Qual o grande problema disso? Se ele não é Deus, ele não pode ter pago por mim e por você. Porque o ato de uma pessoa na cruz do Calvário só pode pagar por outra pessoa. Agora, como ele é um Deus, um ato dele é eterno e poderoso para alcançar todos e salvar todos. Ele não poderia ter morrido por todos. Se ele fosse um homem somente, ele não aguentaria o peso que ele aguentou na cruz do Calvário. Lembra que ele disse lá: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Porque ele sabia o peso, não foi só uma morte na cruz. Não foi apenas uma crucificação normal, igual todo mundo era crucificado. Não foi. Foi algo que nós nem imaginamos. E nunca saberemos o tamanho da profundidade da crucificação, do que ele sentiu na cruz do Calvário. Porque é como se fosse o juízo, imagina, vou dar aqui um exemplo, imagina uma pena perpétua de 1 milhão de homens que receberam a pena perpétua, o sofrimento deles ali, 1 milhão de homens presos, e eles sendo chicotados por 200 anos. Vamos dar um exemplo, que eles vivessem 300 anos, vocês vão ficar presos para sempre e vão ser chicotados de 200 anos. Imagina o sofrimento desses 1.000 homens. Não chega nem perto do que Jesus passou na cruz do Calvário. Entendeu? Então ele tinha que ser Deus. E o ato dele valeria por todos nós. Então isso foi tudo refutado. Jesus é Deus, Jesus é homem. Aí depois teve o outro concílio de Éfeso, que veio resolver essa questão. Mas como é que ele é homem e Deus? Como é que funciona isso? Aí foi onde se ajudou ali também, lá no Concílio de Calcedônia, em 451, para resolver que em Jesus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, habita tanto a 100%, ele é 100% homem, habita a natureza 100% humana e a natureza 100% divina. Agora, como funciona isso? Mistério. O nome que se dá é união hipostática. Então, esses concílios, também teve ali o sínodo de Cartago, que foi Agostinho de Hipona. Ele combateu quem? Pelágio, que era um homem que ensinava que o ser humano ele não nasceu corrompido, ele nasceu bom, ele tem um livre-arbítrio ainda, igual de Adão e Eva, ele pode escolher a Deus se ele quiser. Ele é influenciado por onde ele vive, mas ele ainda tem essa predisposição de poder escolher a Deus. Foi decretado como heresia. Aí depois veio outro lá na frente que nasceu o semi-pelagianismo, que falava que o homem também, ele é corrompido, mas ele tem condição. Agora ele é corrompido, beleza, a gente aceita, mas ele ainda tem condição, ele ainda tem esse livre-arbítrio de escolher o que é bom e o que é mal. Isso continua hoje. Onde se desdobrou isso hoje? No chamado arminianismo, que é o que as igrejas da Assembleia, a maioria das igrejas brasileiras, elas creem nisso, que você tem total liberdade para escolher a Deus, na natureza atual sua de pecador, sem Deus ter tocado em você e ter mudado a sua predisposição. Entendeu? Nós entendemos totalmente ao contrário, porque o homem não tem condições alguma, porque o homem está morto, espiritualmente falando, como diz lá em Efésios, o apóstolo Paulo nos explica. Então, todos esses concílios, eles ajudaram a gente a entender, a se defender dos erros. Viu como é que é importante a história da igreja, um pouquinho? Sei que às vezes fica até chato, porque a história da igreja, a gente não estava falando da Bíblia, mas esses homens usaram a Bíblia para poder excluir, punir o que estava errado, decretar que era heresia, para proteger a igreja desses erros, e nós fazemos uso desses erros. Muitas das coisas que tem hoje, foi tudo decretado lá atrás, que está errado. Então, quando eu não tenho conhecimento, eu falo, não, isso aqui deve ser isso aí mesmo, Você fica até na dúvida. Poxa, será que é isso mesmo? Eu cria, sabe como? Que Jesus era um anjo no começo. Eu caí nessa, no começo da conversão. Como dizem os adventistas. Jesus é o arcanjo Miguel. Eu ia lá e, caraca, é mesmo, está aqui, está na Bíblia.
Testemunho de Jeová também, né? Isso aí, tá na Bíblia, tá lá. Também, né? Aí, é isso aí. Eu vou te falar, é complicado. Aí depois o pastor foi me ajudando, aí eu fui ali, não, olha aqui, vamos entender. O mestre veio e me instruiu de maneira correta. Viu a importância do mestre, do pastor, do professor ali na igreja? Por isso que nessa época Deus veio levantando esses homens todos, muitos homens, teve Tertuliano, Agostinho de Hipona, aí tem os pais apostólicos, Irineu, Policarpo de Esmirna, todos esses homens Deus veio iluminando eles para que o ensino fosse de uma maneira, não 100%, porque eles não são perfeitos, né? São homens igual a nós, corrompidos, mas para que pudesse nos dar um norte. Beleza? Isso tudo é muito importante. Por quê? Unidos com o ensino bíblico, nós vamos nos prevenir dos erros e heresias. Então, toda essa construção, quando a nossa igreja ela tem o primor de olhar para a história para se proteger, grande chance de que nós não vamos cair nesses erros. Por isso que é importante a gente pegar e ter essa consciência de como a nossa igreja foi construída, né? O que o centro escuta hoje está pautado em quê? Qual é a regra de fé e prática? É a Bíblia, mas e a história? O que ela cria na história? O que ela professa? Como é que chegou até os símbolos de fé, a confissão de fé? Porque teve essa caminhada toda. A nossa confissão de fé botou isso tudo no liquidificador, bateu e saiu a confissão de fé. Isso os homens ainda ficaram ali 6 anos debatendo com isso tudo, pegaram esse ensino todo, mas o que Deus iluminou eles muito naquela época do movimento puritano, que a gente vai chegar lá, para poder sair e ser o que a gente é hoje, né? O que tem se desviado muito, infelizmente. Então é muito importante. Então a importância do ensino bíblico é importantíssima, a importância do conhecimento histórico é importantíssimo. Vale a pena pegar um livrozinho, ler um livro, ler devagarzinho, sem pressa, só para você ter um panorama na sua cabeça. Vídeos, botar ali de bobeira, eu faço em casa direto, né? A vida está almoçando, né? Eu vou lá e, jogo um vídeo. Vou ficar vendo jornal, só desgraça, é mentira. Nem tudo que fala é verdade. Aí eu boto lá um videozinho histórico, chega até um palpite aí, bota lá, história da igreja, tem várias séries legais. Aí você vai ver ali, viu uma vez, duas, acabou, está na cabeça. Quando falar, você, isso aqui eu já sei, isso eu já escutei, você não é mais enganado. Entendeu? Então é muito importante. E a gente pegar e dar valor a esses mestres antigos. Uma vez eu confrontei um pastor com relação a uma doutrina, aí eu disse, mas a Bíblia diz isso. Aí falei, porque a base estava ali, com relação àquilo ali, infelizmente aquele nome estava errado e ele não reconheceu. Ele disse, a maneira dele pegar e tentar me refutar, responder, me confrontar, ele falou, mas onde você viu isso? Eu falei, está na Bíblia. Mas quem te ensinou? Eu falei, não, claro, eu li os comentaristas, os exegetas, os homens que conhecem a língua original. Então por isso, é a visão deles. Entendeu? Ele saiu dessa, aí eu falei, então tá bem. Não adianta eu falar, ainda mais que eu era novo, eu estou cursando ainda um curso de teologia, vou confrontar uma pessoa antiga, então ele não quis escutar, ele saiu nessa. Só que nós acabamos de ver que Deus usa homens para guiar o seu povo. E aí quando você pega e olha para a história da igreja, você pega o conhecimento bíblico e olha para a história da igreja, tudo que vem sendo construído sobre a base do evangelho, você vai ver que realmente está certo. Tem os erros e tem os acertos. E Deus sempre vai manter aqueles que não vão dobrar o joelho e vão continuar caminhando em retidão, com o ensino correto até o fim. No tanto que Apocalipse vai dizer, o tempo vai ser abreviado, porque, se fosse possível, os eleitos seriam enganados. Se fosse possível. É possível? Não. Está lá escrito. Se fosse possível. Então não é possível, porque existe o reto ensino. E quem estiver caminhando no reto ensino, que é o que nós estamos tentando fazer, pela graça e misericórdia, a gente vai caminhar e Deus vai receber a sua glória, e nós caminharemos conforme a vontade dele, para a glória dele. Amém? Então vamos orar para que Deus continue sustentando a nossa igreja, firme na rocha, usando esses ensinos, que a gente tenha essa predisposição de poder estar buscando, uma vez na semana, ver um vídeo, a semana inteira, olha o tanto de tempo que a gente tem, né? Hoje a gente fala em Coroa Grande,
O que eu fiz no carro? Botei lá aqui, ó, usei a tecnologia, Bluetooth no carro, vamos escutar um tema. Coloquei lá um tema, a gente daqui até lá foi 1 hora de viagem, 1 hora de estudo bíblico. Perfeito. Não há desculpa para a gente poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Né? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento de estarmos aqui, Senhor. Nós sabemos que o tempo é curto, é rápido, é apenas um panorama, Senhor, de uma forma bem simplificada, para que a gente pelo menos tenha um norte para poder estudar e compreender. Mas mesmo nessa simplicidade do estudo, Senhor, nós vemos a Tua poderosa mão que vem guiando ao decorrer da história, que não permite que a Tua igreja espiritual, o Teu Israel espiritual venha a ser enganado e possa caminhar conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos pela vida desses homens, desses mártires que não se entregaram ao medo da morte, que não se entregaram ao imperialismo da sua época, né, às ditaduras da sua época ali, como foi na época de Roma, Senhor, e eles se manteram firmes em meio à perseguição, estudaram a Tua palavra, ensinaram o Teu povo, perseveraram e chegaram até o fim, como disse o apóstolo Paulo, né? Combateram um bom combate e guardaram a fé. Nós te louvamos pela vida desses homens, Senhor, pela vida desses homens que estiveram nesses concílios. Obrigado pelo Teu Espírito ter influenciado para que os erros fossem declarados como erros, para que fossem reconhecidos como coisas que não estão de acordo com a Tua palavra, Senhor, para que nós hoje pudéssemos ter o Teu conhecimento, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, a crer na Tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, a tê-la, Senhor, verdadeiramente como regra de fé e prática. Nos ajuda a termos também o conhecimento histórico dessa teologia histórica, para que nós não venhamos a tropeçar em erros que já foram declarados como erros, como heresias, Senhor, mas que nós venhamos a Te louvar e Te adorar pela simplicidade da Tua doutrina, Senhor, pela simplicidade da Tua palavra, para que toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Ajuda a nossa igreja presbiteriana, Senhor, a não desandar, a não se voltar a falsos ensinos. Ajuda os nossos pastores, Senhor, para que eles caminhem conforme eles declararam lá naquele dia quando foram ordenados, Senhor, os presbíteros que declararam crer na Tua palavra, crer nos símbolos de fé e caminhar como eles, como baliza, Senhor, para a boa doutrina, Senhor. Ajuda esses homens que eles não venham a serem enganados pelo canto da sereia, das vãs doutrinas, da glória humana, Senhor, mas que eles venham se dobrar a Ti e nos dar o bom e reto ensino que o Senhor tem para nós recebermos, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, e assim nós Te glorificaremos. Nos ajuda, Senhor, e assim nós seremos fervorosos em Ti. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ajudar a outras pessoas, porque nós sabemos que o Teu reino funciona assim. Não somente mestres e pastores ajudam, mas todos os cristãos têm missões de ajudar os outros que estão do seu lado, de clarear, às vezes, um ensino que está difícil para o irmão entender, e uma palavra que o Senhor usa, um entendimento que um outro irmão pode ter, ajuda o outro a compreender e não errar naquela pedra, Senhor, não tropeçar, não chutar aquela pedra que está no caminho, Senhor, mas passar por cima dela. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia para com a nossa vida, para com a vida dos que estão aqui, Senhor, todas as famílias representadas. Nos ajuda a continuar Te louvando, Te adorando, estudando a Tua palavra e que possamos a cada dia crescer mais e mais no Teu conhecimento e no Teu ensino, Pai. Não para nos ensoberbecer, mas para que possamos ser cooperadores na Tua obra, para que a nossa peregrinação nessa terra seja louvável diante de Ti, Senhor, para que o Teu reino avance e o Senhor receba toda a glória para Si. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém.